Então, gente, nós já tivemos uma primeira aula, né, fazendo um debate sobre o que é filosofar, né? No segundo momento, a gente quis fazer ali, né, um encontro, um namoro, né, entre a filosofia e a educação, né? E agora, como que a gente vai construir uma atitude filosófica, né, e pedagógica que seja reflexiva, né? E aí, veja bem, existe uma filósofa contemporânea, professora, mora lá em São Paulo, né? Eu acho que ainda mora em São Paulo, viva, dá palestra, assim, né? Só convidar aqui as escolas, as universidades, né? A professora Marilena Chauí, né? Ela tem um livro, Convite à Filosofia, né? Então, a professora Marilena Chauí nos chama a atenção, assim, no sentido de tentar construir uma atitude filosófica, né? Então, ela vai dizer que, para a gente compreender o tempo que nós estamos vivendo, né, é preciso resgatar o sentido da admiração, sabe? Da admiração e da indagação, né? Indagação significa dúvida, né? Significa reflexão, né? E a indagação, a admiração são fatores, características, né? Importantes, né, para a formação de uma atitude filosófica, tá? A primeira atitude, a primeira característica, né, da atitude filosófica precisa ser a negativa, ou seja, o que a Marilena Chauí quer dizer com isso? Ela quer dizer que é preciso dizer não, né? Negar. Mas negar o quê? Negar o preconceito, né? Negar os preconceitos. Negar os prejuízos, ok? Negar os prejuízos. Para construir a atitude filosófica, é preciso negar os preconceitos, negar os prejuízos, e é preciso colocar entre parênteses, pessoal, nossas crenças, né? Para poder interrogar quais são as causas e quais são os sentidos dessas crenças, ok? Será que as nossas crenças elas estão elas estão reforçando os nossos preconceitos, né? Será que as nossas crenças estão reforçando, né, os nossos pré-julgamentos, né? Aí pode ser, eu não acredito, mas pode ser que alguém fale assim, gente, por que que o professor está trazendo, né, isso aqui na aula, né? Só lamento, mas essa é uma aula de filosofia, né? É esse que é o objetivo da aula de filosofia, né? Então, se você está inquieto, né, com isso, se você está inquieto que uma atitude filosófica, né, ela vai mexer, que é preciso rever os seus preconceitos, os seus prejuízos, os seus pré-julgamentos, né? Se você está insatisfeito, é sinal de que estamos atingindo o objetivo, né? Então, a professora, no convite à filosofia, ela vai dizer isso, que a atitude filosófica é negar os preconceitos e negar os pré-julgamentos, tá? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, baseado nessa proposta da professora Marilena Chauí, que nós estamos perdendo o costume de indagar, sabe? E de questionar, né? Poderia alguém dessa banca falar assim, mas professora Mara, por que que o professor está abordando esses temas, né, na aula, entendeu? A gente tem que ter cuidado, porque senão nós vamos estar, né, perdendo o costume de indagar e questionar,
né? É uma reflexão também, não deixa de ser, né? Aqui é um debate pedagógico, né? Eu estou citando a professora Mara, gente, porque a professora Mara é uma pedagoga muito experiente aqui na instituição, então a gente, né, é ela que deu o curso para mim do curso de docência, né, na EAD, então a gente sempre coloca ela, mas assim, é mais como né, uma referência, tá? Então, e ela é conselheira também, né? Então a gente vai estar sempre perguntando à professora Mara. Mas aí, veja bem, então a gente precisa, segundo Marilena Chauí, perder a gente está perdendo esse costume de indagar e questionar, sabe? A gente não pode formar educadores, e vocês estão nas licenciaturas, né? Sem indagar e questionar. A gente precisa resgatar, né? Isso que nós estamos perdendo, que é o costume de indagar e questionar, certo? E aí a gente tem que ter cuidado para não se alienar por crenças costumeiras, né? E deixar de exercer a nossa liberdade, né? E nos acomodar com uma série de questões, né? Principalmente com a proposta de formação, né? Das nossas crianças, por exemplo, é preciso, né? É preciso incomodar e nunca acomodar, ok? E aí Paulo Freire ele vai dizer, né, Mariana Chauí utiliza, né, o pensamento de Paulo Freire no seu texto quando ele diz que ele gosta de gente, sabe? Porque inacabado, ele gosta de ser gente, porque inacabado, né? Ele sabe que ele é um ser condicionado, né? Mas consistente do inacabamento. Ele sabe que ele é inacabado, né? Então, uma vez tendo consciência que ele está inacabado, que ele está em acabamento, né? Ele pode ir mais além, né? Então, a Marilena, ela retoma e diz assim, olha, não aceitar como óbvias as evidências, né? As coisas, as ideias, os fatos, né? As situações, os valores, né? Comportamentos da nossa existência cotidiana, jamais aceitar sem antes haver investigado, né? Compreendido que é a chave para retornarmos, né, essa nossa liberdade, né? Então, assim, a filosofia, esta que nós chamamos de construindo uma atitude filosófica, né? A filosofia devolve, então, a dignidade ao ser humano enquanto um ser pensante, né? Capaz de decidir, de construir seu próprio caminho, né? Então, a filosofia, então, gente, é um saber muito necessário, né? Saber muito necessário, muito útil, né? Nos ajuda a voltarmos à nossa essência humana, né? Que é feita de autonomia e liberdade. Às vezes a gente está perdendo isso, né? Então, só de pensar, né? De questionar, isso já é um ato de liberdade, né? É um ato que revela a nós mesmos, né? Que nos faz mais humanos, né? E mais dignos, sabe? A gente está perdendo isso, né? A gente não pode perder isso, não, né? Então, se a filosofia pode colaborar com isso, né? Então, ela se faz necessária mais do que nunca, sabe? Imagina se nós formarmos aqui, né? Alunos críticos, né? Alunos que possam compreender, por exemplo, a realidade dos próprios dos seus educandos, né, por exemplo, para tentar compreender a realidade dos educandos e transformar aquela realidade, né? Então, atitude pedagógica reflexiva, né? E aí tem um autor chamado Buzzi, ele no livro dele Introdução ao Pensar, ele vai dizer que uma experiência educativa fundamentada numa perspectiva filosófica pressupõe uma série, né, de coisas. E a inquietação, por exemplo, é uma delas, né? Porque a inquietação é que acende em nós, né, o desejo de ver, né, de conhecer, né? Então,
a gente precisa ser afetado, sabe? Para mobilizar uma ação, entendeu? Então, por exemplo, às vezes, né, o fato de não conhecer a realidade do nosso aluno, isso não nos mobiliza, né? Mas é preciso conhecer a vida desse sujeito, né? A maneira com que esse sujeito aprende, né? Ou a sua situação existencial, né? Uma outra é a admiração, né? A admiração, ela é uma paixão fundamental do educador, né? Então, a admiração, ela também pode ser feita de espanto, né? Porque o espanto, ele inicia e carrega e sustenta, né, o processo educativo e nos deixa surpresos. Então, isso faz parte, né, do nosso processo educativo também, né? Tem a angústia, né? A angústia é um risco que nós todos devemos fazer, né? Mas a gente não está falando de angústia patológica ou doentia, né? Nós estamos falando da angústia existencial filosófica, né? Que nos alerta para a nossa incompletude, por exemplo, né? Para a nossa ignorância. A angústia, ela está aí para apontar as nossas limitações, né? Então, é interessante, sabe? Outra também é a coragem, né? Então, se a coragem tem o poder de nos libertar, né, da consciência medrosa, a educação ela tem que estimular, né, a reflexão, e isso exige coragem, né? Face a essa complexidade do humano. Então, a coragem, né? A educação exige coragem. O ato de ensinar também exige coragem, né? Então, vejamos. Então, uma prática pedagógica reflexiva, ela deve possibilitar, por exemplo, descobertas, né? Permitir ao educando, o educador, tomar conhecimento de algo que já existe e com ele criar algo novo, né? Então, possibilitar também uma prática pedagógica reflexiva deve possibilitar também a invenção, né? A invenção, né? Utilizar o conhecimento, né? Para que a gente aplique o menor índice de repetitividade possível, né? O menor índice de repetitividade possível. E aplicar o conhecimento em outras situações e não ficar repetindo, né? Eu estava vendo um livro uma vez, aí tinha uma figura de um menino lá com um chapéu de burro escrevendo: eu posso ser melhor, eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Escreveu aqui durante 100 vezes, né? Então, isso não é invenção, né? A nossa visão de conjunto, né? A gente precisa estar sempre percebendo uma escola inteirada com o mundo, né? A escola não é uma bolha, né? A gente precisa superar a segregação, às vezes a gente vem embutido disso, a gente precisa, no ato educacional, superar a segregação, né? Superar o preconceito, já foi dito, dogmatismo, né? Compreender a tolerância, né? A tolerância é uma prática, inclusive pedagógica, né? Que a gente precisa exercitar, né? A espontaneidade também, né? A espontaneidade, entender que o comportamento humano é dinâmico, né? Oportunizar o exercício da liberdade, né? E se opor a alguns padrões vigentes, né? Imposições alienadas, por exemplo, na educação, né? Então, isso tem relação com a liberdade, né? A liberdade, a gente aprende ela na escola praticando, né? Dialogando, sabe? Dialética, né? Permite os contrários, né? Discussão de ideias e posicionamento que enriquecem, né? Então, a gente também precisa contribuir numa prática pedagógica reflexiva, né, na participação, ou seja, dentro das nossas ações, a participar não é excluir, né? Aprender a participar.
A gente precisa aprender também a participar, né? Às vezes os alunos nos ensinam isso, né? Ouvir, discutir, né? Formação do cidadão tem que ser consciente, não submisso, né? Eu me lembro, eu tive uma vez numa conferência de, dos direitos da criança e do adolescente, né? Na cidade da Zona da Mata, e aí foi o prefeito lá e disse assim, olha, eu fico muito contente, né, de uma criança, quando eu vejo uma criança trabalhando, né, uma criança lavando um carro, uma criança fazendo o serviço da casa, né, ou engraxando um sapato, e aí uma criança de primeira a quarta série, né, levantou e falou assim, ô, seu prefeito, senhor fulano de tal, o senhor não acha que as crianças elas deveriam estar na escola e não engraxando sapato ou lavando carro, né, para outras pessoas? Então, assim, isso foi surpreendente, né? Então, significa dizer que eu fiquei pensando, né, na professora, porque de primeira a quarta é uma professora só, né? Fiquei pensando na professora daquela criança, né? Ela certamente estava sorridente lá no canto, porque aquela criança, né, de fato, foi surpresa, sabe? Ela, ela participa de um espaço de discussão,